A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, mais uma vez nós estamos chegando com mais uma pré-aula para abençoar as vossas vidas. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. E se você gostar, dá aí o seu joinha e inscreva-se neste canal para você receber as aulas em primeira mão. Não deixe de se inscrever. Lembrando que nós temos também a aula com o professor Juninho, para aqueles que ministram as aulas de juvenis, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembrando que a partir da sexta-feira eu coloco o esboço em PDF, o que ajuda bastante você a construir a sua aula. Nós estamos já na aula de número 5, a evangelização urbana e as suas estratégias. O texto áureo da lição de hoje está em Mateus 11, verso 1, que diz: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. A verdade prática: a evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja e o estágio inicial para se alcançar os confins da terra. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo de número 2, os versos 1 a 12. Desde a primeira pré-aula deste trimestre, nós estamos salientando a importância de se ter estratégias para a obra de evangelização, ou seja, métodos, e isto é muito importante. E nessa lição é destacada 3 estratégias. A estratégia de Jonas em Nínive, então Jonas é um dos personagens da aula de hoje. A estratégia do Pentecostes e a estratégia de Daniel Berg e Gunnar Wingre, os fundadores do movimento pentecostal no Brasil. Essas 3 estratégias são utilizadas na lição de hoje para servir de exemplo para nós. Bem, vamos começar com Jonas em Nínive. É importante que você saiba que Nínive era uma cidade gigantesca, era uma grande metrópole e, segundo os arqueólogos, media cerca de 100 quilômetros de circunferência. A população de Nínive provavelmente era de cerca de 600 mil pessoas. Há um texto no livro de Jonas que fala de 120 mil pessoas, mas provavelmente aquele texto se refere somente a crianças, onde diz que há 120 mil pessoas que não sabiam diferenciar a mão esquerda da mão direita. Provavelmente esse texto se refere a crianças e a população total de Nínive fosse de quase 600 mil pessoas. Bem, como que um único pregador faz para atingir toda esta cidade? Lembrando que não há rádio, lembrando que não há sistema de som, lembrando que não há internet. Como fazer? Então nós vemos que Jonas, ele colocou-se nos locais corretos, deixando que suas palavras fossem reproduzidas. Ou seja, ele colocou-se nas principais avenidas da capital assíria, e assim que as pessoas passavam e ouviam a pregação de Jonas, logo falavam para os seus vizinhos, logo reproduziam, de tal maneira que em pouco tempo toda a cidade de Nínive havia já ouvido a pregação de Jonas, inclusive no palácio, onde o rei também ouve falar da pregação de Jonas. O que nós podemos tirar daqui? Que nós também devemos estabelecer os locais corretos. Nós estamos falando da evangelização urbana, nós temos que ter os nossos postos-chave, os locais aonde nós vamos disseminar o evangelho, a obra da evangelização em nossas cidades.
Mas algo que eu quero chamar a tua atenção aqui, e é para nós pensarmos um pouco, é que havia um homem pregando em uma metrópole, em uma cidade gigantesca da época. Hoje, há centenas de igrejas, de denominações, pregando em uma única cidade, pequenas cidades. Deixe-me falar de novo. Um homem pregando numa cidade de cerca de 600 mil pessoas. Hoje nós temos centenas de igrejas em pequenas cidades que não conseguem ter o efeito da pregação de Jonas. É o momento para nós pensarmos. Qual era o diferencial? Bem, Jonas era um homem estrangeiro, vem de fora, costumes diferentes, comportamento diferente. Mesmo assim, ele consegue alcançar êxito em Nínive. Será que o problema das centenas de denominações que nós temos em pequenas cidades não seria a igualdade com o povo que é o alvo da mensagem? Será que o diferencial de Jonas não era a sua própria diferença? A maneira como ele se comportava, a maneira como ele se vestia, a maneira como ele falava, era o diferencial, de tal maneira que as pessoas pararam para ouvir a mensagem de Jonas. Hoje, a igreja, as igrejas, aqui eu falo igrejas no sentido de denominações, elas estão tão iguais, mas tão iguais com o mundo, que não gera mais diferença. Então, centenas de igrejas, e as igrejas, as denominações são compostas de muitos indivíduos, mas mesmo assim, eles não conseguem ter o êxito que Jonas teve por causa da igualdade. Se parece muito. Se parece muito com o mundo, então não chama atenção. A mensagem não é ouvida. Há muita coisa para nós aprendermos com o profeta Jonas. Mas vamos para a segunda estratégia do Pentecostes. A estratégia para que a chama se espalhasse pelo mundo. O Pentecostes, eu já falei aqui, eu acho que foi na pré-aula 3, no finalzinho dela, era uma festa de gratidão pela colheita. Era feriado em todo o território de Israel, e os judeus eles eram obrigados a comparecerem a Jerusalém, a comparecerem até o templo, trazendo as suas ofertas. Era um feriado nacional e o mais importante feriado de Israel. E aqueles judeus que estavam nas diversas partes do mundo também vinham a Jerusalém por causa da festa do Pentecostes. Então, não foi por acaso que o derramamento do Espírito Santo, o revestimento de poder, aconteceu no dia de Pentecostes. Esta foi uma estratégia divina. Deus já havia elaborado este plano para que quando os judeus de diversas partes do mundo, que moravam em nações diferentes, quando eles estivessem reunidos ali na festa do Pentecostes, neste momento o Senhor derramaria do seu Espírito e os revestiria de poder. Quando eles voltassem para as suas cidades, eles seriam uma chama viva, uma brasa acesa para disseminar o Evangelho de Jesus Cristo. Então esta é a estratégia divina, ou seja, todos os judeus estavam reunidos ali e foi nesse momento, cumprindo o seu dia de Pentecostes, que Deus derrama o revestimento de poder. O que nós aprendemos aqui? Que reuniões da massa popular é um momento ímpar para a evangelização. Nós tivemos, em 2014, no Brasil, a Copa do Mundo, e pelo tamanho do evangelho no Brasil, das igrejas evangélicas no Brasil, o trabalho de evangelização foi muito pequeno. Mas teve alguns trabalhos que foram feitos aqui no Brasil em 2014 durante a Copa do Mundo. Por quê? Essa é uma oportunidade ímpar. Pessoas de diferentes nações, pessoas de falas diferentes, pessoas com costumes diferentes reunidas no mesmo local. Então era um momento apto, era um momento bom para se propagar o Evangelho. Não é diferente daqui no próximo mês.
né? No mês seguinte nós teremos no Rio de Janeiro as Olimpíadas, né? Pessoas de diferentes partes do mundo estarão reunidas, e esta é uma oportunidade de se propagar o nome de Jesus Cristo. A igreja não pode ficar presa, alheia a esses movimentos, ou esperando que vá pregar somente quando ela, a igreja, promover o evento. Não. Qualquer reunião de massa popular é um momento para se propagar o Evangelho. Leve isto para a sua classe, porque nós precisamos mudar a mentalidade das igrejas brasileiras. A terceira estratégia que o pastor Cláudio Noro usa aqui como exemplo para nós é a estratégia dos apóstolos Daniel Berg e Gunnar Wingre. E quando eu falo apóstolos, logo me corrigem, dizendo que são missionários. E eu quero lembrar aos irmãos que são estudantes da Bíblia e estudam os idiomas originais, sabem que a palavra apóstolo se refere a o enviado, aquele que é enviado por Deus. Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram ao Brasil e estabeleceram os fundamentos da doutrina pentecostal. Ora, se eles estabeleceram os fundamentos, então eles eram apóstolos, no sentido que foram enviados por Deus, estando nos Estados Unidos da América, ao Brasil, para iniciar esta tão grande obra. Um pouquinho de história, para nós se situarmos aqui, é que Gunnar Wingre, morando nos Estados Unidos, se hospedava na casa de um irmão sueco que se chamava Olof Undin, que teve um sonho, e nesse sonho este irmão no qual ele se hospedava via a palavra Pará sendo mencionada, e contou isso a Gunnar, que foi buscar a orientação de Deus, porque eles entendiam que eles estavam sendo enviados para esse local, porém não tinham a mínima ideia de onde ficava esse local chamado Pará. E segundo a história, nos conta Emílio Conde, que o Senhor confirmou, uma semana depois, o Senhor confirmou que eles estavam sendo enviados para esse local. Então eles foram procurar no mapa onde ficava e encontraram o Brasil. Então eu aprendo aqui algo muito importante para aqueles que estão dispostos a fazer a obra da evangelização. Para aqueles que estão debaixo da direção do Senhor, Ele mesmo, o próprio Senhor, revela-lhes a estratégia correta. Porque às vezes nós queremos ir para determinado local, mas às vezes o Espírito Santo está querendo que nós possamos ir para outro local. E é o Espírito Santo que faz a agenda da evangelização. Então, o mais importante para aquele que se propõe a propagar o Evangelho é estar na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo confirmou a Gunnar Wingre e a Daniel Berg que eles deveriam se dirigir para esse local, mesmo não conhecendo jamais. Um exemplo na Bíblia, eu quero até mostrar para vocês aqui, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Vou mostrar um exemplo aqui na vida do apóstolo Paulo. Versículos 6 ao 10 diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Atos 16, verso 7. O Espírito, com E maiúsculo, não permitiu. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Paulo tinha planos. Paulo tinha uma bela equipe. E Lucas, ao narrar este fato, diz que o Espírito não permitiu que eles fossem para onde eles pensavam ser melhor ir. Mas eles entenderam que o Espírito Santo estava enviando eles para a Macedônia. É muito importante, irmãos. A igreja precisa voltar a colocar o comando nas mãos do Senhor.
O Senhor precisa estar no comando desta obra. A obra da evangelização, se ela não tem sucesso hoje, não é culpa do Senhor, não é culpa do Espírito Santo. É a nossa culpa que nós não estamos mais ouvindo e vendo a direção que o Senhor tem nos mostrado. Leve isso para a sua classe, explore esse texto de Atos 16, versos 6 e 10 e vai ser muito útil. Desafios. Desafios da evangelização urbana, esse é o segundo tópico. E aqui é destacado em primeiro lugar a incredulidade e perseguição. Incredulidade, nós estamos rodeados de incredulidade. E perseguição, será? Perseguição no Brasil? A igreja tem perseguição? Quero lhes falar que a única perseguição que a igreja tem no Brasil é a perseguição interna. Porque a própria Constituição brasileira, nós vivemos num país laico, ela nos dá direito de nós anunciarmos o Evangelho onde nós quisermos. Você tem o direito de anunciar nas praças, no rádio, na internet, onde você estiver. Você não está na Coreia do Norte, você está no Brasil. A Constituição lhe dá esse direito. Então a perseguição que a igreja enfrenta hoje, se enfrenta, é a perseguição interna, é a guerra interna. Vocês podem falar, professor Márcio, hoje está pesado. Mas essa é a realidade, irmãos. Nós não somos impedidos pelo Estado de anunciarmos o Evangelho. Então a perseguição que nós temos é interna. Incredulidade. Incredulidade há, sim, muito. Porque as pessoas olham para nós e elas precisam ver a diferença. Então nós precisamos do quê? Nós precisamos de poder. Paulo, ao escrever 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, ele diz que a palavra da cruz é poder de Deus. E quando nós falamos em poder, nós logo pensamos no poder de operar milagres e maravilhas. Mas eu quero destacar um outro lado do poder. Existe a necessidade de poder para viver uma vida santa, uma vida honesta, reta diante de Deus e da sociedade. Há necessidade desse poder. Este poder falta hoje a nós como igreja. Nós precisamos viver de maneira reta, de maneira honesta diante da sociedade. Para que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam dizer, eu quero isso, eu quero viver dessa maneira. Essa igualdade que eu mencionei no início, ao falar do profeta Jonas, a igualdade que as denominações evangélicas têm com o mundo, é o que traz incredulidade às pessoas que estão ouvindo o Evangelho. Porque as pessoas podem até ouvir, podem até achar que é verdade, mas elas dizem, eu não quero viver dessa maneira. Então a igreja precisa de poder. Poder para ressuscitar mortos, para levantar paralíticos? Não. A igreja precisa de poder para ter uma vida santa, uma vida honesta diante da sociedade. Um outro ponto que é colocado aqui é a respeito dos enfermos. Mas não basta nós somente visitarmos hospitais, desenvolver capelanias hospitalares, não basta fazer visitas aos hospitais, mas a igreja precisa trabalhar na prevenção. Aí você me pergunta, mas como que a igreja pode trabalhar na prevenção? Saúde pública no Brasil é um problema. O Brasil é um país rico. O Brasil não tem problema com recursos. O grande problema, nós temos visto nos noticiários últimas semanas, é o desvio de verbas públicas para a saúde. Então, doenças que poderiam ser tratadas facilmente, os doentes perecem porque não tem medicamentos, porque a verba que foi destinada para aquele medicamento ela foi desviada em algum ponto do caminho. O que cabe à igreja? A igreja ela tem que clamar por justiça. Mas primeiro, antes de clamar por justiça, a igreja tem que ser justiça, tem que viver a justiça de Deus. Porque o reino de Deus é justiça. Então cabe à igreja trabalhar não só fazendo visitas aos hospitais, orando pelos enfermos, essa é nossa obrigação cotidiana, mas também na prevenção e na atuação nos órgãos de gestão pública. O Estado precisa ser influenciado pela igreja. O problema é que a igreja muitas vezes relata os problemas de corrupção no Estado, na prefeitura, no Estado, no governo federal. Mas se o governo federal fosse relatar os desvios da igreja, eles teriam também muitos argumentos.
Então nós, como igreja, nós estamos pecando nisso. Nós precisamos ser a diferença e influenciar os órgãos públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Um terceiro ponto nesse tópico é os endemoniados. Aquele que se dispõe a fazer a obra da evangelização vai enfrentar as hostes espirituais da maldade. E Paulo relata isso em Efésios 6 e 10, quando ele diz que a nossa guerra ela não é contra a carne, não é contra sangue, mas ela é sim contra principados, contra potestades, contra hostes, contra os dominadores desse século. Paulo está falando de demônios, da hierarquia dos demônios. Então nós vivemos, irmãos, numa guerra espiritual. E nós não podemos viver de maneira natural, olhar as coisas pelo modo natural como nós estamos olhando. Nós precisamos entender o mundo de maneira espiritual. E se você se dispõe a propagar o Evangelho de Jesus Cristo, é óbvio que o inimigo vai se levantar. Então você vai enfrentar com certeza o mundo espiritual. O diabo vai se levantar contra a tua vida. E isso é óbvio, porque você vai começar a incomodar o inferno. Então precisamos estar preparados para esta batalha espiritual. Diante de tudo isso, nós chegamos no terceiro tópico e nós perguntamos: como fazer o evangelismo urbano? E a resposta está aqui, treinamento da equipe, tanto a equipe que vai a campo, quanto a equipe que vai ficar na base dando cobertura espiritual, estabelecimento de postos-chaves, locais corretos, assim como nós vimos Jonas fazer, assim como Paulo, quando chegava numa cidade, ia direto à sinagoga. Então nós precisamos estabelecer os postos-chaves. E depois, o acompanhamento do trabalho com o discipulado. Não basta você ganhar aulas. Você precisa ensinar essas pessoas, acompanhar elas, abrir a Bíblia, ensinar os primeiros rudimentos da fé. Esse também é um trabalho da obra da evangelização. Podemos ver que temos a receita completa. Temos tudo teoricamente aqui elaborado. Falta-nos apenas colocar em prática aquilo que nós já sabemos. Eu encerro voltando no nosso textual, Mateus 11, verso 1, dizendo que o primeiro campo missionário do discípulo é a sua cidade. Não queira ganhar os confins da terra. Não pense na África, na Ásia, no Japão. Não, na Índia. O primeiro campo missionário do discípulo é a sua cidade. O verso diz que depois que Jesus deu instrução aos seus 12 discípulos, ele foi ensinar e pregar na cidade deles. O primeiro campo missionário que você tem está aí. Quando você abre a porta da sua casa, quando você sai o portão da sua casa, são os seus vizinhos, é o seu bairro, é a sua cidade. Pense nisso. Se esta aula foi útil para você, ajude-nos a divulgar, a espalhar a cada dia mais a palavra de Deus. Inscreva-se nesse canal, não deixe de se inscrever e que Deus venha abençoar ricamente a sua aula também. Fiquem todos na paz.